Você já se olhou no espelho, repetiu "eu sou incrível" 10 vezes seguidas e sentiu que estava mentindo para si mesmo? Existe uma razão científica para isso. Tudo que ensinaram sobre construir autoestima provavelmente está errado. Você não precisa acreditar em si mesmo antes de agir. Você precisa agir para então acreditar. Nos próximos minutos, eu vou mostrar por que o seu cérebro rejeita afirmações positivas e o que funciona no lugar delas. A indústria da autoajuda movimenta milhões vendendo a mesma fórmula. Repita frases motivacionais. Visualize seu sucesso. Ame-se mais. Pesquisas recentes mostram que afirmações positivas podem piorar a autoestima em quem já a tem baixa. Seu cérebro possui um detector de mentiras embutido. Quando você diz, "sou confiante", mas as evidências da sua vida dizem o contrário, seu córtex pré-frontal rejeita essa afirmação. Você cria dissonância cognitiva, e seu sistema nervoso resolve essa tensão descartando a informação nova em favor dos dados antigos. Pensa comigo. Quantas vezes você já tentou se convencer de que é sociável, mas na mesma semana evitou iniciar conversas? Ou repetiu que é capaz, mas fugiu de desafios importantes? Seu cérebro registrou tudo isso. Ele mantém um inventário detalhado das suas ações reais. E quando suas palavras contradizem suas ações, ele sempre escolhe acreditar nas ações. A dura verdade é que você pode repetir 1000 vezes que é confiante. Mas se nunca enfrenta situações desconfortáveis, seu cérebro descarta a informação como irrelevante. Albert Bandura, um dos psicólogos mais citados da história, chamou isso de autoeficácia. A convicção de que você consegue executar ações necessárias para alcançar resultados. E essa convicção não se forma através de palavras. Se forma através de evidências comportamentais. Seu cérebro acredita naquilo que você prova através de ações repetidas. Isso é a autoestima genuína. Uma estrutura neural construída através de comportamento consistente. Você não precisa se convencer de que é capaz. Você precisa mostrar ao seu cérebro que é capaz. Hoje você vai aprender 3 técnicas baseadas em neurociência e terapia cognitivo-comportamental que você pode começar a aplicar agora. Vamos falar de como reprogramar o viés da negatividade do seu cérebro, como enfrentar desconfortos de forma estratégica para acumular evidências de competência e como transformar erros em aprendizado ao invés de autossabotagem. Não é sobre pensamento positivo ou truques de mindset. É sobre dar ao seu cérebro as provas neurológicas que ele precisa para atualizar sua autoimagem. Você pode começar a aplicar isso hoje mesmo. Mas primeiro, precisamos destruir o mito que mantém milhões de pessoas presas em ciclos de baixa autoestima. Nesse vídeo, você vai aprender a dar ao seu cérebro as provas que ele precisa para mudar de ideia sobre quem você é. E o primeiro passo é destruir o mito que mantém milhões de pessoas presas. Por que frases motivacionais coladas no monitor do trabalho não funcionam? Existe uma razão científica pela qual isso não só não funciona, como pode te fazer sentir pior. Um estudo de 2009 publicado no Journal of Psychological Science acompanhou pessoas com baixa autoestima que praticavam afirmações positivas diariamente. O resultado foi perturbador. 62% relataram sentir-se pior depois de algumas semanas. Por que isso acontece? Porque cada vez que você repete "sou confiante", enquanto sua memória recente está repleta de momentos que você evitou confrontos, cancelou planos sociais ou deixou de falar o que pensava, seu cérebro detecta a contradição. E ele marca essa afirmação como informação falsa. Leon Festinger descobriu nos anos 1950 algo fundamental sobre como funcionamos. O cérebro humano tem uma necessidade obsessiva de consistência interna. Quando você segura 2 crenças contraditórias simultaneamente, seu sistema nervoso entra em estado de alerta. É um desconforto físico real. Vamos usar um exemplo prático. Você está em frente ao espelho dizendo "eu sou atraente".
mas na semana passada você evitou tirar fotos em uma festa. Hoje cedo você passou 15 minutos trocando de roupa porque nada parecia bom o suficiente. Seu cérebro registrou cada um desses momentos como dados sobre sua atratividade. Quando você faz a afirmação positiva, o córtex pré-frontal diz: os dados não confirmam essa declaração. A amígdala, que processa emoções, sente o desconforto. Resultado? Você se sente pior, mais falso, mais distante da pessoa que quer ser. Porém, existe um tipo de afirmação que realmente funciona. Afirmações baseadas em processo, não em resultado. Quando você diz: eu estou aprendendo a ser mais confiante, isso é neurologicamente honesto. Quando diz: eu sou capaz de desenvolver novas habilidades sociais, seu cérebro encontra evidências. Você já aprendeu outras coisas na vida. A diferença é crucial. Essas informações reconhecem onde você está agora, enquanto apontam para onde você quer chegar. Elas não tentam enganar o detetive interno do seu cérebro. Elas trabalham com ele. Agora, se palavras sozinhas não constroem autoestima, o que constrói? A resposta está na única linguagem que seu cérebro realmente compreende: ação repetida e consistente. Seu cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões. Ele não evoluiu para acreditar em narrativas abstratas sobre quem você é. Evoluiu para detectar padrões comportamentais reais e fazer previsões de sobrevivência baseadas neles. Isso significa que ele está constantemente absorvendo o que você faz, como você age, que decisões você toma, e usando esses dados para construir uma imagem do que você é capaz. Albert Bandura passou décadas estudando o que ele chamou de autoeficácia, a convicção profunda de que você consegue executar ações necessárias para alcançar resultados específicos. Ele identificou 4 fontes onde essa convicção se origina, mas a primeira é a mais poderosa: experiências de domínio pessoal. Funciona assim: você faz algo desafiador, consegue completar. Seu cérebro atualiza instantaneamente sua autoimagem. Bandura descobriu que uma única experiência bem-sucedida pode aumentar a autoeficácia em contextos completamente relacionados. Por que isso acontece? Porque você acabou de fornecer ao seu cérebro evidência concreta e irrefutável de competência. Imagine alguém com ansiedade social severa que desenvolveu fobia de ligações telefônicas. Essa pessoa pode se olhar no espelho todos os dias e repetir: sou socialmente confiante. Nada muda neurologicamente. Agora imagine que ela força a si mesma a fazer uma ligação de 2 minutos para confirmar o horário da consulta médica. A ligação acontece, ela sobrevive. Naquele momento exato, algo químico imensurável acontece no cérebro dela. Dopamina é liberada. O hipocampo registra a memória. Fiz a ligação, não foi catastrófico. Na próxima vez que ela considerar fazer uma ligação, o cérebro automaticamente consulta essa memória recente. A resistência emocional diminuiu um pouco. Ela faz uma segunda ligação. Mais uma memória positiva é arquivada. Depois de 15 ligações espaçadas ao longo de algumas semanas, a resposta de ansiedade antecipatória diminuiu significativamente. O que mudou? O circuito neural físico que conecta ligação telefônica com resultado previsível e gerenciável, ao invés de ameaça desconhecida e potencialmente perigosa. Isso é evidência comportamental criando mudança real na autoestima. Seu cérebro mantém um inventário detalhado e constantemente atualizado de suas capacidades comprovadas. Cada vez que você faz algo, especialmente algo que requer esforço ou coragem, você adiciona um item concreto a esse inventário. A soma desses itens ao longo do tempo forma uma autoestima real. Agora você compreende o princípio fundamental. Mas como aplicar isso quando seu cérebro já acumulou anos de evidências que trabalham contra você? Como você começa a reverter esse inventário de forma prática e sustentável?
É aí que entra a nossa primeira técnica prática. Um sistema de registro que força o seu cérebro a ver o que ele ignora. Seu cérebro tem um viés de negatividade. A amígdala, estrutura responsável por detectar ameaças, retém memórias negativas com mais força que memórias positivas. Isso faz sentido evolutivo. Nossos ancestrais, que lembravam onde o leão atacou, sobreviveram. Faz sentido evolutivo. Mas no mundo moderno, esse viés te sabota rotineiramente. Você pode fazer 20 coisas incríveis num dia e cometer uma falha. Seu cérebro foca no seu erro. Você precisa de um sistema que force a atenção para o outro lado, que treine seu cérebro para enxergar dados reais que ele está programado para descartar. A técnica do registro de microvitórias vem da terapia cognitivo-comportamental. O protocolo é simples. No final de cada dia, você abre o bloco de notas do celular ou pega um caderno físico e lista exatamente 3 coisas que você fez bem naquele dia. Não pode ser 0 porque não aconteceu nada bom. Não pode ser 2 porque só consegui pensar em 2 coisas. Tem que ser 3. E aqui está a parte que vai te incomodar no começo. Essas vitórias podem ser microscópicas. Respondeu uma mensagem que estava evitando há dias? Vitória. Tomou banho mesmo sem vontade? Vitória. Saiu da cama apesar da ansiedade? Grande vitória. Eu sei que o que está passando pela sua cabeça agora é: mas isso não é vitória. Isso é obrigação básica de um adulto funcional. Errado. Isso é exatamente o viés de negatividade falando. Se você fez algo que requer esforço, especialmente esforço contra a resistência interna, contra a preguiça, ansiedade ou desânimo, isso é evidência documentada da sua capacidade. O objetivo não é se iludir que você é perfeito. O objetivo é treinar seu cérebro a reconhecer dados reais de competência que ele está evolutivamente programado para ignorar. Quando você escreve essas 3 coisas, algo importante acontece neurologicamente. O ato de recordar e registrar ativa o hipocampo, a estrutura cerebral responsável por consolidar memórias. Você está literalmente dizendo ao seu cérebro: isso aqui importa. Quero que você guarde essa informação com mais ênfase. Quanto mais você faz isso, mais você começa a notar oportunidades de microvitórias durante o dia. Sua atenção muda. Você começa a ver evidências de competência que estavam lá, mas eram invisíveis porque seu cérebro estava calibrado apenas para detectar problemas e fracassos. Depois de 30 dias fazendo isso, você tem 90 evidências documentadas de competência. 90 provas que seu cérebro não pode negar. Quando a voz da autocrítica aparecer sussurrando que você nunca faz nada direito, você pode literalmente abrir seu celular e mostrar para ela: na verdade, aqui estão 90 exemplos recentes de quando eu fiz coisas direito. Registrar microvitórias diárias começa a reprogramar sua percepção interna sobre suas capacidades. Mas autoestima verdadeiramente sólida requer um segundo componente crucial. Você precisa provar para si mesmo que consegue fazer coisas que te assustam. Precisa acumular evidências reais de coragem em situações de desconforto genuíno. E existe uma forma completamente científica de fazer isso sem sobrecarregar seu sistema nervoso ou se traumatizar no processo. A terapia de exposição é uma das técnicas mais rigorosamente testadas e comprovadas de toda a psicologia clínica. Foi originalmente desenvolvida para tratar fobias severas. Pessoas que não conseguiam sair de casa por medo de aranhas, que tinham ataques de pânico em elevadores. A lógica por trás é simples. Quando você enfrenta algo que te assusta e sobrevive à experiência, seu cérebro é forçado a atualizar sua avaliação de ameaça. A ansiedade antecipatória, aquele filme de terror que passa na sua cabeça antes de fazer algo desconfortável, é quase sempre pior que a experiência real. Cada exposição bem-sucedida envia um sinal para sua amígdala. Superestimei o perigo. Subestimei minha capacidade de lidar com isso. Repetir isso transforma medo paralisante em um desconforto gerenciável.
E é justamente no desconforto gerenciável onde a autoestima se constrói. Porém, a maioria das pessoas comete um erro. Escolhe desafios grandes demais. Você tem medo de falar em público e decide que vai se inscrever para fazer uma palestra para 300 pessoas na próxima semana. Seu sistema nervoso entra em pânico. Você falha ou passa por uma experiência traumática. Resultado? Mais evidência de incapacidade. O cérebro registra: eu estava certo em ter medo. A exposição gradual funciona de forma completamente diferente. Primeiro, você cria o que os psicólogos chamam de hierarquia de ansiedade, uma escala pessoal de desconforto de 0 a 10. 10 representa o cenário mais aterrorizante que você consegue imaginar relacionado ao seu medo. 0 é seu estado de conforto total. E o que você faz? Você não começa pelo 10. Você começa no 3. Medo de falar em público? Nível 3 pode ser gravar um áudio de 1 minuto sozinho no quarto. Nível 4, mandar esse áudio para um amigo próximo. Nível 5, fazer um comentário em uma reunião pequena de trabalho. Você vai escalando um degrau de cada vez. Cada degrau adiciona evidência ao inventário de competências, tornando mais fácil fazer o degrau seguinte. O que acontece no nível neurológico durante esse processo é fascinante. Quando você enfrenta uma situação que normalmente causaria ansiedade e nada catastrófico acontece, a amígdala, seu sistema de alarme interno, literalmente começa a reduzir a intensidade de sua resposta. Os neurocientistas chamam isso de habituação. A primeira vez que você faz algo assustador, seus batimentos cardíacos disparam, suas mãos suam, seu córtex pré-frontal tem dificuldade de funcionar porque o cérebro está todo em modo sobrevivência. Mas se você faz de novo e de novo, a resposta diminui progressivamente. Seu cérebro aprende: isso aqui não é uma ameaça mortal. Você está registrando vitórias diárias. Está enfrentando desconfortos graduais, está acumulando evidências. Mas existe um obstáculo. O que acontece quando você falha? Como você lida com o erro sem destruir o progresso que construiu? Autocompaixão não é o que você pensa. Não é se dar desculpas abstratas. Não é eliminar responsabilidade. Autocompaixão ativa, segundo a pesquisadora Kristin Neff, é tratar seus erros com a mesma lógica que você usaria para ajudar alguém que você respeita e quer ver crescer. Quando um amigo falha em algo, você não diz: você é um lixo, desiste. Você diz: o que aconteceu exatamente? O que podemos aprender dessa situação? Qual o próximo passo? Por que você não faz isso consigo mesmo? Autocrítica severa não gera crescimento. Gera cortisol elevado, paralisia mental e autossabotagem sistemática. Quando você erra e seu instinto é se destruir verbalmente, seu cérebro entra em um estado de ameaça. O cortisol sobe, o córtex pré-frontal fica comprometido. Você bloqueia sua capacidade de extrair lição útil da experiência. Está tão preocupado se punindo que não consegue analisar o que deu errado. O protocolo de autocompaixão ativa funciona porque contorna essa reação autodestrutiva e te mantém funcionando no modo resolução de problemas, ao invés do modo autoflagelação. É estruturado em 3 passos. Primeiro, reconheça o erro de forma factual e objetiva, sem julgamento moral. Eu cheguei 15 minutos atrasado na reunião importante. Ao invés de, sou uma pessoa fundamentalmente irresponsável e patética que sempre decepciona todo mundo. Segundo, se pergunte: se um amigo que eu respeito tivesse feito exatamente isso, o que eu diria para ele? Terceiro, aplique essa lógica a você mesmo, sem duplo padrão, sem exceção. Se você seria compassivo e estratégico com seu amigo, seja compassivo e estratégico consigo mesmo. Pesquisas mostram que pessoas que praticam autocompaixão têm níveis mais baixos de ansiedade e depressão, mas também têm mais motivação para crescer e melhorar. E por que isso acontece? Porque não tem medo de tentar coisas novas.
Falha deixa de ser uma catástrofe existencial que ameaça sua identidade e se transforma em feedback neutro de um sistema que está aprendendo. E quando o erro é apenas feedback, você pode usá-lo estrategicamente ao invés de ser destruído por ele. A autocrítica severa faz você evitar desafios para proteger um ego fundamentalmente frágil. A autocompaixão ativa faz você enfrentar desafios maiores, porque você sabe que tem a resiliência interna para sobreviver aos tropeços inevitáveis. A verdade é que seu cérebro não acredita em palavras vazias sobre quem você é. Ele acredita em evidências comportamentais acumuladas. Você precisa de 3 sistemas trabalhando juntos. Registro diário de microvitórias reprograma o viés de negatividade. Exposição gradual acumula provas reais de competência. Autocompaixão ativa transforma erros em aprendizado. Autoestima genuína não é acreditar cegamente que você é incrível. É ter evidências suficientes de que você não vai colapsar diante das dificuldades. Que você já enfrentou coisas difíceis antes e sobreviveu. Quando você para de esperar se sentir confiante antes de agir e entende que confiança vem depois da ação, você quebra o ciclo da paralisia. Se esse vídeo mudou como você entende a autoestima, deixe seu like e se inscreva no canal. E se você quer se aprofundar em neurociência aplicada ao dia a dia, assine o Reservatório de Dopamina. Lá temos aulas completas sobre sistema de recompensa, motivação, disciplina e muito mais. O link está na descrição.